Muito bem, vamos para mais uma aula. Hoje teremos então a crise na escolástica, falando especificamente de Erasmo de Roterdã, um grande filósofo desse período. Mas lembrando bem o objetivo, nessa aula veremos a vida, a obra e o pensamento de um autor chamado Erasmo de Roterdã. E na aula anterior, tratamos sobre a queda da escolástica e o pensamento de Guilherme de Ockham, a navalha de Ockham. Lembrete, sempre entre no teu Class 1, responda a pergunta para garantir a tua frequência, isso é muito importante. Fé e razão. Guilherme de Ockham, já da aula anterior, começou essa briga para separar a fé de um lado e razão de outro. Então, se patrística e escolástica estavam teimando para juntar essas duas, para a razão justificar a fé, o Guilherme de Ockham, já nessa crise da escolástica, começa a separar. E agora vem o Erasmo de Roterdã, e o Erasmo vem para terminar de demolir essa ideia. E a partir da ideia dele, que teremos na nossa próxima aula, a consolidação dessa divisão. Vejamos então mais sobre o Roterdã. A igreja estava perdendo totalmente a sua popularidade. Estamos já chegando ao final da Idade Média e começando aí a entrar no Renascimento. A rigor, o Erasmo de Roterdã já é um renascentista, um filósofo renascentista. E a Igreja Católica, então, está entrando em plena decadência. Mas nessa decadência está tentando de todo jeito manter o poder. E nessa briga de estar perdendo, já não é a que manda mais em tudo, mas ao mesmo tempo brigando para querer continuar a mandar, acontecem muitas coisas. Logo depois do Roterdã temos então o Nicolau Copérnico, o Johannes Kepler e Galileu Galileu, que estão ali meio em torno da época do Roterdã. Mas vem um pouco depois, vem consequência desses pensamentos. Roterdã nasceu em 1466, em Roterdã daí o nome, influenciou Lutero, que será a nossa próxima aula, e a sua principal obra, Elogios sobre a Loucura. Aqui, então, aproveito para um adendo que coloca assim. Tinha o Erasmo de Roterdã e Thomas Moros. Eles eram muito amigos, tá? Nesse de serem muito amigos, dedicou a obra para o outro. Lá o Thomas More dedicou a obra A Utopia para o Roterdã e Roterdã o Elogio à Loucura para o Thomas More. Os dois foram filósofos muito importantes desse período. Mas o que acabou dando muita influência para Lutero foi o Roterdã. Por isso que a nossa prioridade será em cima dele e não do Thomas More. Mas foi um outro importante nessa época. Vamos então ao nosso primeiro exercício sobre isso. E qual foi o principal motivo que levou à queda da escolástica? Aguarde então você escrever um pouquinho sobre isso.
Muito bem, espero que tenha escrito ali no teu caderno, no teu notebook, em algum lugar que tenha feito a anotação para entender isso daqui. Qual foi o principal motivo que levou à queda da escolástica? A principal mudança ocorreu com o Guilherme de Ockham, que foi a aula anterior, que rompeu com a ideia de fé e razão. Para ele, elas devem ser estudadas separadas, não podendo mais serem vinculadas. Então, o Guilherme de Ockham começou e agora o Rotterdam continua a defender essa ideia. Vejamos mais detalhes. Com a visão de Aristóteles, contra a visão de Aristóteles, contra a filosofia da escolástica também. Então, o que está acontecendo? O Aristóteles é que deu todo o embasamento para a filosofia escolástica. E então o Tomás de Aquino, São Boaventura, todos esses filósofos, sempre se baseando nos textos de Aristóteles. Então vem agora o Guilherme de Ockham e, por fim, o Rotterdam, serem tanto contra toda essa questão do Aristóteles como da escolástica. E aí está tendo decadência. Porque olha o que estava acontecendo. Era muito fácil fazer a ligação da fé e razão enquanto a igreja estava mandando em tudo. Ela era grande e poderosa, até civilmente falando. Os reis só podiam ser reis porque a igreja concordava que aquele sujeito fosse o rei. No momento que a igreja católica dissesse não concordamos que você seja rei, já dava a briga e pronto. Mas agora que estava tendo uma decadência da igreja católica, está tendo uma melhor oportunidade de separar fé e razão. Então, se é contra a escolástica, é contra Aristóteles também. Uma coisa leva a outra. E aí, o conhecimento sapiencial e a sabedoria da vida cristã. Então, o Rotterdam, por mais que ele tenha depois influenciado lá o Lutero nas ideias dele, o Rotterdam, ele era muito católico, ele era muito religioso. Ele não queria brigar contra a igreja, não era essa a ideia dele, não. Ele não era contra a Papa, os bispos, nada disso. O que ele era contra a ideia. Então, ele não estava brigando contra pessoas. Ele estava brigando contra ideias. E aí ele dizia que essas ideias estavam equivocadas. Então, ele separava essa parte da sapiencial, ou seja, da razão, conhecimento da razão, obtido pela lógica, e a razão vinda da fé cristã, né, da interpretação da Bíblia, da leitura da Bíblia, e ele coloca que esses dois conhecimentos são totalmente separados, distintos e não se misturam. Mas ele gostava muito das epístolas de Paulo. Então, não só os 4 evangelhos, mas todas as epístolas de Paulo, ele gostava muito, interpretava que falava, é aqui que está dando a significação da fé cristã. Então, ele pegava todas essas cartas de Paulo, até porque o Paulo foi uma pessoa, um cidadão romano, muito estudado, muito intelectual, que quando caiu do cavalo e se converteu ao cristianismo, ele já soube fazer essa transformação da fé católica. E aí a grande reforma era sacudir os ombros. O que é essa ideia do sacudir os ombros aí do Rotterdam? Essa ideia era separar, né, retomar a ideia lá do Guilherme de Ockham da navalha, pegar a navalha e cortar fora tudo aquilo que não era necessário. Tudo que não é necessário, vamos cortar. Então, sacudir o ombro é isso, tirar fora essas sobras. E aí a vida em Cristo é simples. É fé sincera, caridade não hipócrita e esperança que não envergonha. Olha só, o Rotterdam falava essas frases aí, olha só, né? Mais de 500 anos atrás. O que é essa caridade não hipócrita? Hoje, com o Facebook, o WhatsApp e todas essas coisas, a gente vê rolando muito aquelas fotos do cara indo dar uma cesta básica, mas pega o celular assim, tirando uma selfie dele dando
dando uma cesta básica para uma pessoa pobre. Ou seja, é isso que está acontecendo no ano 2020, que o Rotterdam já lá no século XV já denunciava. Isso é uma fé hipócrita. Porque se você está dando a tua cesta básica, mas tirando fotinha, mostrando ali, para publicar para louvarem a você, com o objetivo de louvarem a pessoa, está sendo hipócrita. A caridade é fazer a caridade, é fazer o bem e pronto. Tá? E aí que ele coloca que a fé cristã é simples, é o viver de modo simples. E uma esperança no mundo futuro, no paraíso, e não ter vergonha de que isso virá. Isso é a mensagem de Rotterdam. E aí vamos então a mais um exercício sobre isso. Vamos pensar bem. Sétima característica do pensamento humanista do Erasmo de Rotterdam. Aguarde então você fazer essa frase.
Muito bem. Será que você conseguiu anotar ali no teu notebook, no teu caderno, em algum lugar para bem organizar os teus estudos? Então, cite uma característica do pensamento humanista de Rotterdam. Ele apresenta uma forma de renovação dos ideais da Igreja Católica, voltando às origens. Ele volta às epístolas do apóstolo Paulo, dizendo que ali há tudo o que precisamos saber sobre a vida cristã. A ênfase aqui, ele não é contra a Igreja Católica, ele não quer destruir a Igreja Católica, ele quer uma reforma, ele quer mostrar que a Igreja Católica deve voltar às origens, de modo especial às epístolas de Paulo, que ele colocando, ali está a essência do cristianismo. Vamos seguir um pouco mais? Então, elogio à loucura. Nesse livro ele aborda vários graus da loucura. É quase um livro de comédia. Sim, comédia. É o que eu coloco. Quando eu leio esse livro, ele é de filosofia, sem dúvida, mas ele é mais para comédia do que para outra coisa. Existiu um tempo atrás um radialista já falecido, ele fez um monólogo baseado nesse livro. E eu pude assistir até 3 vezes essa peça lá. Cara, era risada do começo ao final do teatro, porque as falas, as coisas desse livro é realmente muito engraçado. Mas é engraçado e ao mesmo tempo altamente filosófico, cheio de grande sabedoria. Então tá ali, já fica uma ótima dica para você. E como é um livro antigo, você consegue facilmente baixar o PDF desse livro para ler esse PDF inteirinho na tua tela de computador, no teu smartphone, né, no teu celular ali, e nem é tão grande assim. E é uma leitura suave porque ela é comédia. Vamos lá. Ele divide as loucuras dizendo que algumas são boas, outras são ruins. É difícil de dizer o que é loucura boa, o que é loucura ruim. Porque para o louco todas as loucuras são boas. É para o não louco que vai parecer que algumas são boas e outras ruins. Ele coloca que a loucura é como uma vassoura que varre as ilusões e deixa as verdades mais profundas. Esse então é um dos conceitos de loucura em Rotterdam, né? Ele deixa varrer as ilusões. Ele coloca lá, por exemplo, veja um rei. Uma pessoa pode ser um mendigo de rua, está lá, sei lá, todo analfabeto, sem nada, mas e se você simplesmente pega essa pessoa, dá um banho, faz o cabelo, barba, bota uma roupa, uma coroa, umas joias no dedo dele? Ou seja, você mudou o exterior dele, o externo. E quando mudou o externo, é suficiente para agora ele deixar de ser mendigo e ser rei? Sim ou não? Pensa um pouco sobre essa pergunta. Reflita aí. E aí ele coloca que a felicidade no cristianismo, ela é celeste, é como um perfume. Então veja, o que é um perfume? É um odor agradável que alegra as pessoas. O contrário de um fedor que ele vai desagradar as pessoas, vai deixar as pessoas de cara feia. Então, o viver a vida cristã é para ser como um perfume, para estar alegrando não só a pessoa, porque o perfume não é só a pessoa que passou o perfume, mas quem está ao redor dela também tem que sentir esse perfume. Isso, então, é o viver a vida cristã de acordo com o Rotterdam. E aí vamos, então, a essa pergunta. Como ele descreve a loucura em seu livro O Elogio à Loucura? Pensa um pouquinho lá e pode pesquisar também para botar uma resposta mais completa. Aguardo, então.
Muito bem, caros alunos. E aí, conseguiu fazer a tua anotação? É sempre importante anotar para memorizar com mais qualidade. Vamos à pergunta. Como ele descreve a loucura em seu livro O Elogio da Loucura? Ele apresenta a loucura como sendo uma vassoura que vai retirar o véu da nossa ignorância, fazer a gente ver a verdade. Por exemplo, por trás de um rei pode estar um mendigo. E aí, essa loucura, ela vai estar revelando as coisas. Então, tomar, às vezes, atenção a que certos loucos falam, sempre é uma certa verdade por trás dessas loucuras. Mas vamos seguir agora. Vamos a algumas frases muito bonitas e impactantes desse livro. Será capaz de inspirar alegria aos outros quem tem em si mesmo a aflição e o tédio? Só um louco, mais louco ainda do que a própria loucura, admitiremos que possa sustentar a afirmação de tal opinião? Aqui, o Rotterdam, com essa frase, veja a ênfase aí na palavra aflição e tédio. Então, lembra que ele está sempre escrevendo em volta do cristianismo. Então, querendo colocar que aquele que é cristão verdadeiro, ele não vive numa aflição e muito menos no tédio, na tristeza, porque ele está sempre envolto à caridade, a uma esperança profunda. Então, por mais que ele esteja num sofrimento cotidiano, se ele é um cristão verdadeiro, ele nunca estará em tédio, nunca estará em aflição e sofrimento, porque ele tem plena esperança no reino dos céus e coisas por aí. Aí retoma aquela ideia do perfume. Se ele é cristão, ele vai estar deixando um odor agradável todo em volta dele, mesmo que ele esteja no sofrimento. Aí é a tal da loucura cristã. Outra frase aqui um pouco mais longa. A natureza, que em muitas coisas é mais madrasta do que mãe, imprimiu nos homens, sobretudo nos mais sensatos, uma fatal inclinação no sentido de cada qual não se contentar com o que tem, admirando e almejando o que não possui. Daí o fato de todos os bens, todos os prazeres, todas as belezas da vida se corrompem e reduzem a nada. Aqui ele, de novo, está fazendo uma tremenda de uma crítica à tal da avareza, dessa questão da inveja, de querer o que o outro tem. Sabe aquela frase, a grama do vizinho é mais verde do que a minha? O que o outro tem é melhor do que eu tenho. Então, em vez de se contentar com aquilo que você possui, fica sempre desejando o que o outro possui, o que o outro quer. E essa é a grande crítica do Rotterdam nesse livro Elogio à Loucura, mostrando, essa é a loucura dos homens. E aí usa a palavra sensatos, homens que se acham sensatos. O que é isso? É o oposto da loucura. Então ele colocando assim, os homens que se acham não loucos são os que têm inveja, o que têm vaidade e tudo mais. Enquanto que o louco não tem nada disso. Então a comédia dele é essa inversão que ele coloca nas palavras. Seguindo, em virtude do amor próprio, cada qual está contente com o seu aspecto, com o seu talento, com sua família, com seu emprego, com sua profissão, com seu país, de forma que nem os irlandeses desejam ser italianos, nem os trácios atenienses, nem os citas habitantes das Ilhas Fortunadas. Aqui, de novo, ele faz uma comédia. Por mais que você chegue aqui do Brasil e fale, lá nos Estados Unidos que é legal, lá na Irlanda que é bom, olha lá o Japão, quanta tecnologia, que legal. Aí quando pergunta, mas e aí? Você gostaria, desejaria de deixar de ser brasileiro?
Ah, não, mas aqui no Brasil, aí quando fala, né, não, eu quero ser brasileiro. E até queria morar no Japão, mas eu quero, é legal ser brasileiro. Então, essa é a loucura que o Rotterdam está mencionando, está dizendo, né? Aqui eu aproveito e coloco mais uma que eu acho muito interessante. Nem está citada aqui, mas vamos lá. Ele coloca logo no começo do seu livro o seguinte, que é somente pelas graças da loucura que uma mulher aceita a gravidez. Porque se ela usasse da razão, da sensatez, jamais uma outra mulher aceitaria ficar grávida. Porque como é que pode uma gravidez suportar tantas dores e a dor do parto e tudo mais? É somente pela graça da loucura que as mulheres aceitam ainda ficar grávidas. E é assim que passa todas as dores do parto, é a loucura que abençoa essa mulher para ela se alegrar e receber esse filho, essa criança de braços abertos. Como eu disse, é um livro que tem toda uma comédia, umas palavras jogosas em cima disso. Sigamos então. Exercício 4. Segundo as frases apresentadas, descreva o que é viver com a loucura de Cristo segundo Rotterdam. Escreva aí no teu caderno, no teu notebook, onde achar conveniente. Aguardo para a resposta.
Muito bem, conseguiu escrever, é bom sempre para se organizar. Vamos ver a resposta disso? Segundo as frases apresentadas, descreva o que é viver com a loucura de Cristo, segundo o Erasmo de Roterdã. É aceitar a sua vida, não cobiçar a vida dos outros. Também é preciso conhecer a si mesmo e, o mais importante, conhecer as verdadeiras verdades do mundo, que são possíveis por meio da loucura. Então, olha só, a loucura, ele brinca que é algo fora da razão, mas é a própria razão disfarçada. E a conclusão disso? Erasmo foi um pensador de transição, pois a escolástica estava em queda, mas ele não propôs nenhuma alternativa radical. É o Martinho Lutero, que será o tema da próxima aula, que vai apresentar esse rompimento radical. Grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese, aguardo então para uma próxima aula. Poderão acompanhar algumas referências. Obrigado.